Pessoal, eu peço desculpa aí pela confusão hoje. O nosso Laudelino está lá nos Estados Unidos, foi lá dar uma checada no voto distrital puro com recall ao vivo, né? E nós estávamos tentando fazer a nossa live hoje com ele lá e eu aqui, mas deu problemas lá de comunicação, então foi na última hora, nós não conseguimos avisar vocês do adiamento e como prêmio de consolação aí eu deixei uma gravação para vocês, que é essa que vem em seguida, ok? Um abraço para todo mundo. Cara, a decisão é de não negociar e, ao contrário, desafiar os Estados Unidos. A política para as redes sociais é aquela do Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite. Pede para sair! Ele está fazendo com elas o que o Trump fez com ele, criando uma situação inegociável. Está firme e decidido num esforço concentrado para expulsar as redes sociais do Brasil. E ele conta cegamente com o voluntarismo do Trump e com o delírio aí da família Bolsonaro como o melhor acelerador do tão sonhado desvio para a China. Já tem até venda política aí de minas de níquel para a China por preço menor. O que é que falta? E tudo isso depois daquela posse apoteótica do Xi Jinping no dia seguinte da eleição do Lula, que ficou até ele constrangido com aquele carnaval todo. E daí por diante, gente, é uma avalanche. Tem acordo assinado e sagrado do STF com o Tribunal do Partido Comunista Chinês. Para os brasileiros, o acordo é secreto, mas o rei Xiaorong, que é o Barroso lá deles, está entusiasmado. Os dois lados compartilham muitas semelhanças e ideias idênticas. E do lado de cá nós temos a declaração do Gilmar dos Patrocínios, né? Esse que está levando ainda os Bolsonaros no bico por enquanto. Nós temos tudo a ver, admiramos demais o sistema chinês. E judiciário abaixo, gente, vem esse Herman Benjamin aí, do STJ do Lula, que é o cabeça do resto do judiciário, do STF para baixo, com essa frase: é um casamento entre duas instituições muito parecidas. E lá no cu da cobra da advocacia, né, aquela que enriqueceu defendendo o crime hiperorganizado lá na Lava Jato, tem aquele carcamanozinho lá da OAB, que é o soldadinho deles. Mas na sociedade civil com voz, gente, nada. Na econômica, o de sempre. Quem ainda está aí e é grande porque se abraça com essa gente. Eles estão no poder há 40 anos, gente. Na elite intelectual, pior ainda. E eu não estou falando do intelectual de coxo, do intelectual de confinamento. Eu estou falando nos que denunciam esses outros. Quando eu entro nos grupos de discussão dessa corte, desse corte, gente, quando eu vejo os delirantes, as prioridades delirantes deles, eu tenho a impressão de que eu moro num outro país. E, acredite quem quiser, é da família Bolsonaro que vem hoje a repetição do no Bolsonaro eu não volto. Aquilo que botou o Brasil nessa merda em que ele está. Mas agora voltado contra o Tarcísio. Cara, algum traço de bom senso de qualquer lado da polarização, tirante aí uns cantos do Congresso onde segue encurralada aí a resistência democrática que raciocina, só importado. Está aí o post do Martin De Luca, lá, o advogado do Trump e do Rumble, aqui contra o Alexandre de Moraes, para não me deixar mentir. Abro aspas. Você sabia que o Supremo Tribunal Federal do Brasil assinou um acordo de cooperação com o Supremo Tribunal Federal da China? Os detalhes são secretos. O tribunal se recusa a divulgar os termos do acordo. Mas na China, o judiciário é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Os juízes seguem as ordens do partido. A censura é inerente ao sistema. O STF do Brasil não é só um tribunal,
ele desempenha um papel político central, chegando a tornar candidatos presidenciais inelegíveis. Remove autoridades eleitas de cargos e bane plataformas. Se o futuro digital do Brasil for regulado pelas regras da China, o que vai acontecer com a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes das eleições de 2026? Está aí. Precisa um americano para falar uma coisa sobre a realidade que está aí, esfregada na nossa cara. Em resumo, gente, aqui dentro é cada vez mais difícil olhar para frente e não ver um desastre. Até o Gilmar dos patrocínios já perdeu o medo da Magnitsky. Ele vai continuar levando os Bolsonaro no bico, mas já entendeu que se é para mudar de mundo, ele quer estar no que mata e não no mundo que é morto. E essa briga é velha, gente. Nós éramos 4 netos quando ela começou a pegar pesado lá no Pingo nos Is da Jovem Pan. O Paulo Figueiredo, o Fiuza, do Sobral Pinto, e eu, e o Lula, né? Todos nas mesmas brigas dos nossos avós. O Lula é a criatura do Getúlio. O Lula é o neto ideológico do Getúlio. A camarilha reacionária que está tratando de expulsar o Brasil à força do terceiro milênio, gente, é só sucesso. O velhinho que corrompe o país há 40 anos, continuando a obra do seu avô ideológico. Os velhinhos reacionários orgânicos que controlam as redações da imprensa podre. Os velhinhos das universidades públicas e da cultura criada no coxo. Né? Todos eles agem em ordem unida e falando a mesma coisa na mesma hora. Os papéis nefandos da gente do poder, gente, sempre, desde sempre, voaram na imaginação dos grandes da literatura de todos os tempos. Tem o Shakespeare, tem o Dante, tem o Boccaccio, todos os arquétipos deles, em geral, piorados pela indigência cultural dos nossos, estão representados no Circo de Brasília. Mas a abjeção da imprensa podre brasileira não tem arquétipos na literatura. A arte nunca conseguiu imitar a vida como ela é nas redações do Brasil. Mas fora do círculo deles, gente, é a Babel. Todo mundo discutindo a cor do céu no meio do terremoto do fim do mundo e cada um vendo uma cor diferente da do outro. Cuidado, Brasil. Foco. O fogo está chegando na bunda, gente. A estrada da China é uma que não tem volta. Passarinho que nasce em gaiola, se for solto, morre. E uma vez mergulhados nesse abismo aí, é uma geraçãozinha só e nós acabamos de virar uma eterna cubona.